Bom, amigo torcedor vascaíno, é difícil, né? Quinta-feira, mais uma derrota do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, mais uma partida sem vencer dentro de São Januário e um técnico que não faz por onde para permanecer no comando da equipe. É claro, aqui nesse vídeo a gente vai falar muito sobre essa partida de ontem que aconteceu dentro do nosso caldeirão, mais uma derrota em 2025. Mas antes de continuar o vídeo, antes de falar sobre tudo que eu tenho para trazer aqui para vocês nesse nosso Acorda Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Acorda Vascão, né, falando sobre a partida de ontem, a partir de números, porque o Vasco perde para o Bahia dentro de São Januário pelo placar de 1-0, tendo 56% de posse, 21 finalizações, entretanto das 21, 4 apenas foram no gol do goleiro Ronaldo do Bahia. Um Vasco que teve posse, um Vasco que teve até determinado volume na segunda etapa, entretanto um Vasco que não causou nenhum tipo de problema ao goleiro Ronaldo. Nenhum tipo de problema ao goleiro Ronaldo. O Ronaldo não fez uma defesa difícil ontem dentro de São Januário. Nenhuma, amigo torcedor. Um Bahia que passou completamente ileso. A sensação para quem estava acompanhando o jogo era que o Vasco da Gama não tinha força para fazer gol em nenhum momento e não fez. Eu tenho convicção de que se o jogo tivesse mais 10, mais 20, mais 30, mais 40 minutos, a partida iria terminar no placar de 1-0 para o Bahia. Porque o Vasco da Gama jogou novamente mal ontem. E não me venha falar que o Vasco jogou bem. O Vasco jogou mal. O primeiro tempo foi todo do Bahia. O Bahia mandou na primeira etapa de jogo. O Bahia fez um gol no lance em que evidencia a diferença de uma equipe bem treinada para uma equipe má treinada. O Bahia faz o gol numa jogada de escanteio, onde o Luciano Juba chuta a bola praticamente dentro da área sozinho. O gol do Bahia foi um gol que externou as deficiências do Vasco, externou a deficiência tática do trabalho do técnico Fernando Diniz. Luciano Juba chutou dentro da grande área sozinho. E o Fernando Diniz chega na entrevista coletiva e fala que o Bahia nos últimos 10 jogos não havia feito nenhum gol daquela maneira. E essa foi a análise dela para balizar a forma com que o Vasco queria marcar. A análise do Diniz, no caso. Então, assim, uma bagunça, um gol ridículo, uma partida vergonhosa do Vasco, números vergonhosos do técnico Fernando Diniz, um Vasco da Gama que simplesmente, amigo torcedor Cruz Maltino, tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória. Hoje tem Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentando em São Paulo. Caso o Corinthians vença dentro da Neoquímica Arena, o Vasco terminará essa rodada na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que nos últimos 11 jogos tem 9 derrotas, um empate e uma vitória no Brasileirão. Então a situação é essa. Ontem um técnico Fernando Diniz que merecidamente saiu de São Januário vaiado, ouvindo das arquibancadas gritos de sem vergonha, de técnico sem vergonha, de elenco sem vergonha, ouviu das arquibancadas de São Januário vaias, e eu digo aqui, não poderia ser diferente. Só que depois disso tudo, sem motivo para a defesa, o técnico Fernando Diniz, ele ainda deu mole.
Porque na entrevista coletiva, o nosso grande amigo e parceiro João Silva fez uma pergunta para ele, normal, botando na mesa os números que são ruins do trabalho. E o Diniz respondeu dessa forma aí, bastante agressiva, ao nosso amigo e companheiro Joel. Se liga só. Falar como eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz, não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números vão mudar. O placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu sou seguro daquilo que eu faço, Joel. Sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas tá tudo. Não vou discutir, já estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então tá tudo certo. Tá. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você tá ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você tá ganhando hoje. Comemora. Não. Comemora. Estou aqui para comemorar. Tá aí, amigo. Então é surreal, né? É um técnico que entrega um trabalho ruim hoje e ainda de praxe na entrevista coletiva bate boca, né? Tem uma resposta bem agressiva a um companheiro de imprensa. É a cartilha Fernando Diniz. E sobre o jogo de ontem, sobre o trabalho ruim numa totalidade, Diniz foi questionado de quem é a culpa. E ele respondeu sobre isso, sobre o culpado dessas atuações ruins do Vasco e a análise que ele teve da partida de ontem contra a equipe do Bahia. Se liga só. Qual é o seu sentimento neste momento? O que é importante ser dito? O sentimento é de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável da equipe número 1. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo, e eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. Porque o Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara teve a necessidade de fazer o gol. Então é surreal, né? É um técnico que entrega um trabalho ruim hoje e ainda de praxe na entrevista coletiva bate boca, né? Tem uma resposta bem agressiva a um companheiro de imprensa. É a cartilha Fernando Diniz. E sobre o jogo de ontem, sobre o trabalho ruim numa totalidade, Diniz foi questionado de quem é a culpa. E ele respondeu sobre isso, sobre o culpado dessas atuações ruins do Vasco e a análise que ele teve da partida de ontem contra a equipe do Bahia. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável da equipe número 1. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo, e eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. Porque o Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, não fez essa jogada nos últimos 10 jogos.
E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que fulminou na hora. Ele botou a bola e o cara sempre teve a necessidade de fazer o gol. Amigo, então pro Diniz, o Vasco da Gama ontem produziu, né? Só as loucuras aí do atual técnico Cruz Maltino. O Vasco produziu. Eu não vi Vasco produzir. Eu vi um Vasco muito mais na vibração, na vontade dos próprios jogadores, no desejo do Andrés Gomes indo pra cima que nem um louco na ponta esquerda, do que um trabalho, do que uma organização. Acho que foi muito mais no intuitivo do que numa organização tática e técnica. E falo aqui, tá? O Diniz tem culpa? Tem. Só que vamos falar, que camisa 10, que recebe um salário de quase 2 milhões de reais por mês, não puxa a responsa? O senhor Felipe Coutinho. O Coutinho, ele tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Coutinho, ele tem o maior salário do elenco do Vasco da Gama. O Coutinho é o camisa 10 do Vasco. O Coutinho é o capitão do Vasco. E o que o Coutinho faz para merecer tudo isso? O que o Coutinho faz para merecer a camisa 10? O que o Coutinho faz para merecer a braçadeira de capitão? O que o Felipe Coutinho faz para ter o maior salário do elenco? Absolutamente nada. Então, por todas essas responsabilidades que são imputadas ao Felipe Coutinho, ele tem que ser cobrado sim. E tem que aceitar as críticas. Porque foi muito legal ano passado, quando a torcida do Vasco, em São Januário, gritava que o Coutinho merecia uma seleção brasileira, uma convocação, e o Coutinho ficava feliz. Só que o Coutinho também tem que saber ouvir críticas, e ontem parece que o Coutinho não soube ouvir críticas. Que ele sai nitidamente rindo, né, num ar de deboche, nem dá a abraçadeira de capitão pro Léo Jardim. Coutinho tem um posto dentro do Vasco da Gama que eu não vou falar de dignidade, mas eu vou falar de merecimento. O Coutinho hoje ele tem um posto dentro do Vasco que não merece ter no caso. Coutinho é capitão, Coutinho é camisa 10, Coutinho tem o melhor salário do Vasco da Gama e não merece ter absolutamente nada disso, porque não joga a bola para ser um 10, não joga a bola para ser hoje, né, o atleta que mais recebe do grupo e não tem liderança, pelo menos é o que aparenta, é o que nós conseguimos ver através, dentro das 4 linhas, para ser o capitão. O Verratti tinha liderança, o Verratti merecia a abraçadeira, o Léo Jardim merecia a abraçadeira, Coutinho não mostra merecer a abraçadeira de capitão. Essa é a situação. E ontem o Fernando Diniz foi perguntado sobre isso e o Coutinho respondeu dessa forma. Aliás, ontem o Fernando Diniz foi perguntado sobre o Coutinho e ele respondeu da seguinte forma. Se liga só. Vou falar rápido, que eu já falei outras vezes, podia pegar falas minhas anteriores. O Coutinho é um presente do Vasco. Acho que é um jogador extremamente diferente. Tem genialidade e é muito bom poder levar com ele. E o torcedor dá um direito de ganhar, de me xingar e de parabenizar. Amigo vascaíno, sinceramente é complicado, tá? É tenso. Saiu vaiado e com certo merecimento, mas o Diniz fez questão de protegê-lo em coletivo. E é isso. Fernando Diniz permanece no comando técnico do Vasco. Fernando Diniz permanece sendo o técnico do Cruz Maltino. E foi como a Admar Lopes falou anteontem, na coletiva que teve do CT do Cuiabano Spinelli. Ao ser questionado sobre uma demissão do Diniz, ele falou que jamais pensou numa demissão. Tá aí. Fiquem jamais pensando em uma demissão para vocês verem o que irá acontecer. Fiquem aí pensando. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo dessa sua quinta-feira. Já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vasco. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.